Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia para nós meditarmos na palavra. Em Marcos capítulo 2, nós vamos ler versículos 1 até o 13. Essa semana eu estava lendo alguns textos bíblicos que estavam sendo postados na sala. E esse texto foi postado pela nossa irmã Cristiane de São Paulo. Um abraço, Cristiane, que Deus a abençoe. E ao ler esse texto, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Falou muito mesmo. E o Espírito Santo fez-me entender que eu deveria falar à igreja. E hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da cura de um paralítico. Jesus, o restaurador de vidas. Vamos nos colocar de pé para nós lermos Marcos capítulo 2, versículos 1 até o 13. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua cama e ande? Vou, pois, mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. Te louvamos porque sabemos que Tu és o Deus que nos purifica, Tu és o Deus que nos cura, Tu és o Deus que nos restaura, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. A Ti, portanto, seja toda a honra e toda a glória. Que Teu nome seja exaltado, Senhor. E que nesse momento o Teu Espírito fale conosco, para que nós possamos aprender o Teu querer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Queridos, fiquem à vontade. Irmãos, esse é um texto muito conhecido a respeito de Cristo Jesus, a cura do paralítico de Cafarnaum. É um texto que certamente muitos já falaram, muitos já testemunharam a respeito daquilo que Deus faz, daquilo que Deus tem poder para fazer na vida da gente. E nesse momento, amados, o Espírito Santo de Deus fala também ao teu coração. Talvez você fale: mas o que é que esse texto tem a ver comigo? Eu não sou paralítico, eu não tenho nenhum tipo de problema. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que nem sempre a paralisia está apenas no corpo, mas muitas vezes ela se instala aqui dentro do nosso coração, porque nós guardamos uma série de sentimentos que não são agradáveis ao Senhor, uma série de sentimentos, uma série de situações que nos afasta do Todo-Poderoso. E só Jesus pode curar-nos, só Jesus pode mudar essa história, só Jesus pode renovar-nos, só Jesus, amados, pode restaurar-nos por completo. O interessante, queridos, é que naqueles dias em que Jesus estava sobre a face da terra, a Bíblia diz que sempre havia uma multidão ao redor de Cristo, sempre havia uma multidão que cercava a Jesus por todos os lados, e ali em Cafarnaum não foi diferente. Quando Jesus chegou àquele lugar, uma multidão de pessoas afluíram, estiveram ali presentes, porque sabiam que Cristo Jesus tinha poder para mudar a sorte,
que Cristo Jesus tinha poder para renovar a vida, que Cristo Jesus tinha poder para abrir caminhos diante de si, diante deles. E eles afluíam àquele lugar para receber de Deus a graça, para receber de Deus aquilo que Ele podia fazer por cada um deles. E é por isso, irmãos, que havia ali uma multidão de pessoas, muitos daqueles, na verdade, não amavam o Senhor, não tinham comunhão com o Todo-Poderoso, muitos daqueles estavam ali apenas por interesses, movidos pelo milagre, movidos pela expectativa de uma restauração talvez da saúde, de uma restauração talvez das suas crises, talvez dos seus problemas emocionais, estavam ali em busca do Criador, porque eles sabiam que Jesus tinha a fama de homem que curava, Jesus tinha a fama que era alguém que curava aqueles que se achegavam a Ele. E no versículo 2, amados, está narrado o seguinte: muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico, ele estava sendo carregado por 4 homens. Amados, assim é a nossa realidade. Muitas vezes, queridos, nós estamos diante do Senhor, muitas vezes nós estamos diante do Todo-Poderoso, ansiosos pelo milagre, ansiosos pelo agir de Deus na nossa vida, mas muitas vezes há uma barreira entre nós e o Senhor. Nós estamos diante dele, queremos acessar o Senhor, mas somos barrados, há alguma coisa que nos impede de chegar aos pés de Cristo Jesus. Ali naquele momento, amados, havia uma multidão que impedia que aquele paralítico chegasse ao Senhor. Havia uma multidão muito grande, eram pessoas que estavam ali em busca de algo, em busca de alguma coisa do Senhor, mas nem todos, amados, estavam em busca do amor, do cuidado, do zelo, da salvação do Todo-Poderoso. E eu quero falar para vocês, queridos, que muitas vezes nós temos sido impedidos de chegarmos diante do Senhor. Mas o que é que nos impede? Aquele paralítico, havia uma multidão que estava entre ele e Cristo Jesus. Mas o que é que nos impede de chegar a Cristo Jesus? O que é que nos impede de chegarmos diante do Senhor? O que é que nos impede de receber o milagre de Cristo Jesus? O que é, irmãos, que nos impede de acessar, de tocar no Todo-Poderoso, amados? O que é que nos impede? Eu quero falar para vocês, amados, que da mesma forma que esse paralítico foi curado, o Senhor também tem o poder, e Ele quer restaurar você, Ele quer renovar a tua vida, Ele quer transformar, Ele quer encher o teu coração de alegria, Ele quer fazer você transbordar de felicidade, amados. É Cristo Jesus que quer fazer a mesma coisa com a tua vida, mas por que nós não recebemos? O que é que nos impede? Qual é a barreira que nos impede de tocar em Cristo Jesus? Essa resposta só você tem, amados. Cada um de nós é que temos essa resposta. É você que precisa analisar o seu coração, refletir e ver o porquê. Porque Deus não tem tocado na tua vida, porque o Senhor não tem mudado a tua história. Você precisa pensar a respeito disso, refletir a respeito disso, irmãos. Mas uma coisa é certa, queridos, nós não podemos jamais desistir, jamais desistir. E se você continuar firme nessa busca pela presença do Senhor, falando para o Todo-Poderoso: Deus, fale comigo, Espírito Santo de Deus, traz a revelação ao meu coração daquilo que me atrapalha de tocar nas tuas vestes, de chegar-me a ti. Mostra, Senhor, o que é a multidão na minha vida, o que é a multidão, o que significa essa multidão na minha existência. E se você não desistir, povo dos céus, o Eterno virá sobre a tua vida, Ele moverá de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, e você terá sempre uma palavra de louvor e adoração ao Criador, uma palavra de louvor, de adoração ao Criador, irmãos. Aquele paralítico, amados, ele estava numa situação tão difícil, tão complicada, ele precisava tocar em Cristo, ele precisava estar diante do Senhor. Mas como passar por aquela barreira? Como passar, amados? Muitas vezes, queridos,
Quando nós olhamos e vemos a barreira que se levanta diante de nós, nem sempre é colocada pelo Senhor, mas também colocada pelo diabo. Muitas vezes a barreira se levanta, ela torna-se tão alta, que você olha para cima e você só vê barreira na tua frente. E nós somos tendenciosos a virarmos as costas e voltarmos cabisbaixo. Esse paralítico, amados, ele poderia ter voltado, ele poderia ter olhado e falado: como vou acessar Jesus, como vou chegar diante de Cristo, leva-me de volta para casa, vamos esperar uma nova oportunidade, leva-me de volta. Na verdade, queridos, não foi isso que aconteceu e todos sabem disso. Versículo 4 diz: mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Mas sempre tem uma saída, irmãos. Quando nós somos persistentes, quando nós não desistimos da caminhada, quando nós amamos o Senhor com todas as forças de nosso ser, quando nós queremos Cristo Jesus com todo o nosso desejo, com todo o nosso coração, o Senhor sempre mostra uma saída, Ele sempre mostra uma forma de contornar as barreiras que se levantam, Ele sempre mostra para você, amado, que há uma solução para a tua vida e para o teu coração. Há uma solução. Às vezes, queridos, as soluções não parecem tão fáceis quanto nós gostaríamos que fosse. Para esse paralítico, a solução estava: então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Irmãos, veja a alternativa que o Senhor colocou, veja como o Senhor agiu. O Senhor mostrou para que ele suba ao telhado, suba à laje, suba ao terraço, ali vocês quebre a laje, faça um buraco, desça a cama, desça a maca diante de Jesus. Nós estamos acostumados com nossas casas de telhas, só que lá em Cafarnaum e naquela região, é comum eles fazerem as casas e baterem uma espécie de laje. Essa laje é barro misturado a capim. Eles fazem o forro, estacam a casa com madeira e fazem aquela laje. E aquela laje eles usam também para outros fins. É por isso que foi possível fazer um buraco no telhado, fazer um buraco na laje, subir a casa. E assim eles fizeram, irmãos, certamente conseguiram ali uma ferramenta, quebraram aquela laje, fizeram um buraco. É provável que Jesus olhou para cima e: o que está acontecendo? Pedaço de laje caindo na cabeça, pedaço de laje caindo sobre o povo, o que é que está acontecendo? Mas Jesus sabia que era alguém que queria estar na presença dele. Jesus sabia, irmãos, que era alguém que desejava estar diante dele. E quando nós nos achegamos diante do Senhor, com todo o nosso esforço, com toda a nossa alegria, irmãos, o Eterno olha para nós e Ele nos recebe, Ele nos acolhe, amados, e Ele nos abençoa, e Ele faz com que você alcance aquilo que você precisa para a tua vida, aquilo que você precisa para a tua existência. Será que você não precisa também quebrar o teto? Será que você não está necessitado de quebrar o teto? Talvez nós não estamos conseguindo acessar Jesus pelas vias talvez normais. Será que nós não precisamos quebrar o teto? Mas o que é quebrar esse teto, irmãos? Como é que nós fazemos isso, queridos? É quando nós nos achegamos diante do Senhor, com humildade em nosso coração, e falamos para Ele: Jesus, aqui está a minha vida, Jesus. Olha para mim. É quando nós nos quebrantamos diante dEle, amados. É quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. É quando nós nos colocamos no chão e falamos: Jesus, eu preciso do Teu milagre. Eu preciso do Teu milagre. Eu preciso da Tua cura. Eu preciso da Tua bênção. Abençoa-me, Jesus. Abençoa-me, Jesus. Abençoa-me, Jesus. Nós temos vivido dias do imediatismo, nós queremos tudo para ontem. Nós não queremos as coisas para amanhã, nós queremos para ontem. Você que está enfermo, você queria ser curado a semana passada. Você que quer uma bênção, talvez uma casa própria, você queria para o mês passado.
você que necessita de uma bênção de Deus, você quer urgente. Mas nem sempre nós temos lutado com o Senhor, nem sempre temos lutado com Deus. Nós chegamos diante do Senhor e falamos: Deus, olha, o negócio é o seguinte, tu sabes a minha história como é que está, tu sabes que eu preciso de uma casa, preciso de uma casa, tá? Ou talvez, olha Senhor, eu leio a Bíblia, oro, jejuo 2 vezes por semana, eu preciso da cura. Tenho feito minha parte, tá? Queridos, não é assim. Jacó, ele precisou pegar no anjo e segurar o anjo. Ele segurou o anjo, irmãos. Ele segurou o anjo, e a Bíblia diz que ele passou a noite toda lutando com o anjo, porque ele sabia que a bênção de Deus era necessária para a sua vida. Ele sabia o quanto valia a bênção de Deus, ele sabia o quanto era preciosa a bênção de Deus, e ele não abriu mão, ele segurou e diz: enquanto tu não me abençoares, não te deixo, enquanto tu não me abençoares, não te deixo. Mas nem sempre nós temos chegado, nem mesmo diante do anjo. Nós precisamos, amados, dessa luta, desse esforço, dessa persistência, igreja. Persistência é lutar hoje, é lutar amanhã, depois de amanhã, é lutar quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, é lutar na próxima semana, no próximo mês, no outro mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, é persistir, irmãos, é não parar, amados, é não parar. Nós não podemos parar, queridos, nós não podemos parar, porque se nós pararmos, nós não vamos conseguir andar. Nós não vamos conseguir alcançar de Deus a bênção que Ele tem para nós. Há pouco nós cantamos: bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa, e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora de Deus tirar você deste vento. É a letra da música Há uma Saída, da Chile Cavalhais. Primeira parte. Olha só, quantos amados estão vivendo exatamente igual essa estrofe? Quantos? Cabisbaixos, sem esperança, não consegue ver Deus mais. Mas eu quero falar para vocês que a hora de Deus chega naqueles que persistem. Naqueles que persistem, a hora do Senhor chegará. O Senhor te pegará, o Senhor te abençoará, o Senhor te fará andar por lugares planos, como diz nos Salmos, em lugares aplainados, em lugares planos, em caminhos seguros, porque Ele é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos envolve. Nós precisamos crer nessa realidade, amados. Precisamos crer, nós precisamos crer, gente. Nós precisamos crer que o Senhor não nos abandona, mas que Ele é conosco. No versículo 5 está escrito: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Resultado da persistência, resultado da fé. Resultado, amados, da fé. Se aquele povo que estava com o paralítico olhasse para a multidão e tivesse dado meia volta, teria morrido aleijado, paralítico, sem solução para a sua vida. Mas eles foram além do esperado. Eles foram além do esperado. Igreja, se nós não agirmos assim, dificilmente veremos a glória de Deus. Talvez você pergunte: mas o que pode ser a paralisia na minha vida? O que pode ser? Como eu disse inicialmente, essa paralisia pode ser as mágoas. Quantos corações que guardam mágoas, não quebraram
as mágoas. As cadeias das mágoas estão vivas dentro do coração. Irmãos, se as cadeias das mágoas estão vivas, como é que vamos receber de Deus o milagre? Como é que vamos receber? Muitos têm ódio, coração rancoroso, cheio de ódio. Como o Espírito Santo há de habitar? Como? Outros são movidos pela religiosidade, amam a igreja, amam a religião, mas não amam Jesus o suficiente. Como vão receber de Deus o milagre? A tradição, quantas pessoas envolvidas na tradição? Outros amam demasiadamente a família. Pela família, não consegue andar nos caminhos do Senhor, não consegue persistir nos caminhos do Senhor. Como alcançarão a bênção, amados? Como alcançarão a bênção, povo dos céus? Como? Há um texto bíblico que diz que não é possível ficarmos divididos entre dois caminhos. Não é possível ficarmos divididos entre dois caminhos. Não é possível. Nós, amados, somos aqueles que optaram pelo caminho da luz, pelo caminho de Cristo. E nós somos aqueles que estamos aqui para quebrar tetos mesmo, para fazermos buracos, para chegarmos diante do Senhor. Nós somos da equipe que quebram tetos, amados, e precisamos colocar isso dentro do nosso coração. Eu preciso quebrar, eu preciso fazer buracos para ter acesso à presença do Senhor. Ou seja, eu preciso me esforçar, irmãos, me esforçar para chegar-me ao Todo-Poderoso, para ter acesso à palavra do Senhor. E se assim nós não fizermos, como vamos receber de Deus o milagre que tanto precisamos, a bênção que tanto precisamos? Como vamos receber, irmãos? Nós precisamos entender que só há um que pode abençoar, não é verdade? A bênção vem de quem? De Deus. Não é assim que está na palavra? Há alguém mais que pode abençoar-nos? Só há dois senhores. Satanás não abençoa ninguém. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar, destruir, etc. E Cristo é aquele que abençoa. O Senhor é aquele que abençoa. O Senhor é aquele que tem a mão estendida, o braço estendido sobre nossas cabeças para nos abençoar, irmãos. E é isso que precisa entrar na nossa cabeça. Se eu quero receber a bênção do Senhor, eu no mínimo preciso estar de bem com este Senhor. Eu preciso andar com esse Senhor. Eu preciso viver com esse Senhor. Eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. E é Jesus que fala isso, irmãos. É Jesus que fala dessa forma. Muitas vezes, amados, as pessoas falam: mas pastor Elias, a sua palavra é tão dura, é tão dura. A palavra dura. Mas, queridos, todas as palavras que eu tenho proferido a vocês, todas as palavras que eu profiro a vós, elas estão inicialmente aqui dentro. Elas estão na Bíblia, irmãos. As palavras que são proferidas aqui nesse altar, elas são provenientes da Bíblia. E alguém falou primeiro. E se este alguém não foi Jesus, foi o apóstolo Paulo, foi o apóstolo Pedro, foi outro qualquer, mas está narrado na palavra de Deus. Se eles falaram e assim determinaram, irmãos, como é que a palavra é dura, queridos? A palavra é dura, irmãos. É o dia que nós nos apresentarmos diante do Senhor, e se nós ouvirmos uma negativa de Deus, esta é uma palavra dura, irmãos, e que não tem retorno, que não tem conserto, que não tem teto quebrado para nós descermos diante do Senhor, porque finaliza tudo. Mas, amados, nós precisamos olhar para o Mestre, irmãos. E essa é a nossa palavra, que vocês olhem para o Senhor. Essa é a palavra que nós insistimos aqui sem parar, que nós olhemos para o Senhor. Olhemos para o Senhor, irmãos. A Igreja Missão Vivos tem um objetivo, e o objetivo é que nós possamos chegar aos céus. Mas para que nós possamos chegar aos céus, não é a igreja que vai te levar
Porque se fosse Elias Oliveira, eu ia dar um jeitinho para todo mundo, com certeza ia dar, viu? A gente ia dar um jeitinho para todo mundo. Mas quem vai levar é o Senhor da justiça, é Jesus, é o Senhor, é aquele que falou que só há um caminho, só há uma forma, só há uma porta, é Ele, amados. E portanto nós precisamos nos adequar àquilo que Ele fala, aquilo que Ele fala. E nós temos procurado aqui pregar a palavra de Deus, para não sermos contestados naquilo que nós preferirmos, porque tudo quanto nós falamos está alicerçados na palavra. Cada uma das nossas palavras aqui, irmãos, está dentro da Bíblia. E eu não quero enganar vocês, não quero enganar vocês. Sabe por que eu não quero enganar vocês, amados? É porque se eu o fizer, o Senhor diz que Ele vai cobrar de mim, vai cobrar de mim. E eu não quero ser cobrado pelo Senhor, porque eu tenho medo da cobrança. Eu vou falar para vocês com verdade. Eu tenho medo da justiça, da mão do Senhor. Porque é assustador só em pensar na mão do Senhor. Mas, amados, ainda no versículo 7 e 8, nos diz a palavra: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? Naquela reunião, amados, havia ali, além das pessoas simples, a Bíblia diz que havia também sacerdotes, pessoas influentes, pessoas da igreja da época. E essas pessoas, ao ouvirem a explanação de Cristo Jesus, que certamente não foi tão fácil, não foi uma palavra tão digerível, vamos colocar dessa forma, para aqueles que estão no pecado, não foi uma palavra tão digerível. Essas pessoas olharam e falaram: olha só, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse aí? Quem é esse? Quem é esse? Isso é blasfêmia, isso é blasfêmia. Só porque Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. E quem é que poderia perdoar pecados? Esse é o engano, irmãos, que persiste no decorrer dos séculos. É nós olharmos para Jesus e acharmos que não é bem daquele jeito. E nós deixarmos que aquilo que nós entendemos adentre o nosso coração. Ali, naquela multidão, também havia estes, amados, também haviam estes que negavam o poder de Cristo Jesus, mas estavam ali, estavam no meio da multidão, interessados em ver alguma coisa, interessados talvez em apenas bisbilhotar aquela situação, colher alguma coisa, para depois apontar e falar, mas esqueceram de olhar na palavra o que era que estava escrito. E se nós não olharmos na palavra, amados, o que prevalece é a palavra. O que prevalece é a palavra. O que prevalece é a palavra. O que adianta agradarmos a todos, e se nós não agradarmos a Cristo Jesus? O que adianta? Jesus, amados, Ele não conseguiu agradar a todos, mas todos os que tinham os seus corações sensíveis, todos aqueles que não desistiam, todos aqueles que seguiam, todos aqueles que olhavam para eles, todos aqueles que tinham coragem de fazer buraco no telhado, esses foram salvos e continuam sendo salvos. É assim, irmãos. Versículos 11 e 12. Eu digo a você: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Resultado da fé, resultado da persistência, resultado de acreditar, resultado de não desistir, resultado de seguir em frente, resultado de passar por cima da barreira, resultado de quebrar teto. E se você fizer dessa forma também, amados, prepare-se para receber a bênção de Deus para a tua vida. E isto eu garanto a você, porque está na palavra, porque está alicerçado na palavra. E se você persistir, gente, e se você andar, mesmo que o teu sapato fure, machuque teu pé,
mesmo que seja terra pedregosa, areia quente, asfalto quente, você descalço, não desista, não desista, não desista, igreja, porque o sofrimento é apenas por um momento, o sofrimento é passageiro, gente, mas o que Deus tem para você, nada pode pagar. Confia nisso, igreja, espera no Senhor, e você verá a bênção chegar na tua vida, a bênção da cura talvez, a bênção do bem que você precisa, a bênção do carro que você precisa, a bênção da tua família aos pés de Cristo Jesus, e isto é promessa, tu e tua casa. Mas é preciso fazer buracos em tetos, tem que passar por cima da barreira, para que você veja tu e tua casa aos pés de Cristo Jesus. Irmãos, é Jesus o restaurador de vidas, é Jesus o restaurador de vidas, é Jesus aquele que te ama, é Jesus aquele que quer estar com você, é Jesus que te acolhe, é Jesus que te abençoa, é Jesus que fala para você, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Falar mais o que, portanto, amados? Falar mais o que? Foi Elias Oliveira que diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados? Foi o Marconi? Foi a Cledimar? Foi o nosso irmão Cosme? Foi o nosso irmão Celestino? Não, foi Jesus, foi Jesus! Porque só Ele, irmãos, é que tem a palavra de vida, só Jesus tem a palavra de vida, a palavra que pode nos fazer prosperar na nossa vida em todos os aspectos possíveis e imagináveis. E eu quero falar para vocês, façam prova de Deus, façam prova de Deus, amém? Amém, igreja? Façam prova de Deus, mas depois testemunhe daquilo que Deus fez na tua vida, porque Deus vai te honrar, Ele vai te honrar, amém, amados? E nessa noite, queridos, eu sei que há muitos aqui que precisam quebrar o teto da casa. Eu sei que muitos aqui, talvez eu talvez preciso quebrar o teto para ter acesso à presença do Senhor. As barreiras também estão diante de mim, estão sim. E como tem misericórdia, como são grandes. E às vezes nós precisamos subir para o teto, subir para a laje, e com a picareta quebrarmos aquela laje, e pularmos lá de cima, nos braços de Jesus, e falar, Jesus, tem misericórdia de mim, aqui está a minha vida, trabalha meu coração, amém? E nessa noite, nesse momento, se você precisa quebrar o teto, para ter acesso à presença do Senhor, nós vamos quebrar esse teto agora, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se houver alguém que necessita disso, que venha em nome de Jesus, pode levantar do seu lugar, nós vamos ungir você, e vamos orar por você, e você vai testemunhar depois, que Jesus me abençoou, amém? Glórias a Deus por isso. A Bíblia diz, amados, que nós não podemos ser tímidos, muitas vezes nós somos tímidos diante do Senhor, nós somos tímidos, e a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Glórias a Deus, que venham à frente, pode vir, nós vamos ungir vocês e vamos orar por vocês. Meu Deus, oh Senhor, nós estamos aqui, Pai, com esses amados, que hoje falaram para Ti, que querem acessar a Tua presença, mesmo que seja necessário quebrar o teto, Senhor. E eu quero clamar, meu Deus, que Tu pegues cada uma destas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, enche seus corações com Teu Espírito, move nesses corações com Seu Espírito, Senhor, para que eles possam sentir a necessidade, Pai, a alegria de estar na Tua presença, olhar só para Ti, Senhor Jesus, e que possam dar passos em frente, Senhor, que possam dar passos, meu Deus, a ponto, Senhor, de passar por sobre as barreiras, de quebrarem, Pai, de não terem vergonhas, de quebrar o teto para ter acesso à Tua presença, Senhor Jesus. Que seus corações não sejam tímidos à Tua presença, meu Senhor,
Mas que cada um desses, Pai, que aqui deram esse passo, Pai, que seja, ó Deus, um simbolismo, que estão quebrando o teto para acessar a Tua presença, e que Tu olhe, que Tu compense a cada um para a Tua honra e para a Tua glória. Meu Deus, move, Pai, porque Tu sabes a necessidade de cada um desses que estão aqui, porque Tu és o Deus que sonda os corações, Tu és o Deus que faz o milagre acontecer nas vidas, meu Senhor. E eu quero, meu Deus, clamar que Tu visite cada um desses, segundo a necessidade de cada um, Senhor. Oh, meu Deus, e que Tu venhas abençoá-los, que Tu venhas abençoá-los de uma forma tão grande, maravilhosa, para que eles possam ficarem felizes na Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, move sobre cada um desses, vai movendo o Espírito Santo de Deus, vai movendo sobre essas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Oh, Espírito de Deus, vai movendo, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso. Vai batizando o Teu povo, Senhor, vai batizando o Teu povo. Oh, Deus, desça sobre essas vidas, meu Senhor, batiza a Tua igreja, enche a Tua igreja com o Teu Espírito, solidifica a Tua igreja, Senhor, alicerça os pés na rocha, Jesus. Oh, Deus, toma a Tua igreja, Senhor, que cada um seja uma brasa viva, Senhor, uma chama acesa, Senhor, a iluminar esse mundo em trevas, Pai, que seja chama acesa dentro dos seus lares, onde quer que estejam, Senhor, para que possam ver Cristo Jesus, para que possam vê-lo nestas vidas, meu Senhor. Sobre esses quero declarar a Tua bênção, em nome do Teu Filho Jesus, aleluias, amém, amém, Senhor. E a você que crê, amado, toma posse da bênção do Senhor, ela virá sobre a sua vida. Não desista, não pare, não sente, mas siga em nome de Jesus, amém. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 499.